Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje estaremos finalizando o assunto do segundo bimestre de língua portuguesa. Estamos na quinta aula e daremos continuação ao assunto anterior, na aula passada nós vimos sobre o emprego da vírgula e hoje iremos aprender outros sinais de pontuação. Então, sinais de pontuação. O emprego adequado dos sinais de pontuação é de fundamental importância para o sentido de uma frase. Então eu peço a vocês que não deixem de pontuar os seus textos. Pois ela é de fundamental importância para o sentido. Ou seja, aquilo que você quer realmente transmitir para o outro. Pontuação, função e importância. Ponto final. Ele indica uma pausa total. Ocorre no final de frases. Por exemplo, o jogo acabou. Ponto final. Outro exemplo. Eu amo Jesus. Ponto final. Então, todas as vezes que eu terminar o texto ou a frase, eu necessito pôr o ponto final. Ela é utilizada também em abreviaturas. Senhor, anticristo, limitada, numeral, adjetivo, observação e etc. Então, observação. Não se usa vírgula antes de etc, nem reticências depois. Então, dentro de uma redação, eu particularmente ensino meus alunos a não utilizar etc. E sim
substituir por entre outros. Vai ficar melhor. Então, o ponto final é utilizado para a finalização de frases declarativas ou imperativas e para as abreviaturas. Exemplos. Ele ficou com os papéis recebidos por eles. Ponto final. Senhor, uma abreviatura. Então, preciso colocar um ponto. Senhor Daniel, por favor, compareça ao Banco Central. Ponto final. Ponto e vírgula. É uma pausa maior do que uma vírgula e menor do que um ponto final. Serve para quê? Para separar itens que aparecem enumerados. Exemplo. Uma boa dissertação apresenta coesão, ponto e vírgula, coerência, ponto e vírgula, progressão lógica, ponto e vírgula, riqueza lexical, ponto e vírgula, concisão, ponto e vírgula, objetividade, ponto e vírgula, aprofundamento. Então, todas as vezes que eu vou enumerar, né? E eu vou separar esses itens, eu necessito colocar ponto e vírgula, ok? Um outro exemplo. No parque de diversões, as crianças encontram brinquedos, ponto e vírgula, balões, pipoca. Certo? Serve também para separar um período que já se encontra dividido por vírgulas. Exemplo. Queria ter o namorado novamente. Ponto e vírgula. Mudar não queria. Vírgula. Porém. Então, como eu já tenho, né, uma vírgula, então eu vou separar este período por um ponto e vírgula agora. Ok? Outro exemplo. O texto era curto, ponto e vírgula. Porém, claro, objetivo, né? Separar partes do texto que se equilibram em importância. Então, quando os textos são importantes, né? Eu vou separar por ponto e vírgula. O capitalismo é a exploração do homem pelo homem, ponto e vírgula. O socialismo é exatamente o contrário. Outro exemplo. A disciplina exige esforço e colaboração, ponto e vírgula. Não dispensa o seu envolvimento pessoal. Uns trabalham, ponto e vírgula. Outros descansam. Então percebe-se aqui que todas as frases, todos os exemplos, elas têm importância. Elas são importantes. Então, eu vou separar essas partes desse texto por ponto e vírgula. 2 pontos. Marca uma pausa repentina da voz.
é utilizada em discurso direto. Exemplo: Senhor Barriga exclamou. 2 pontos. Tinha que ser o Chaves. Outro exemplo. O conferencista levantou-se, pediu silêncio. 2 pontos. Estou aqui para ser ouvido. Ele serve também em citações. Exemplo: de acordo com Confúcio, 2 pontos. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Outro exemplo. René Descartes formulou seu raciocínio. 2 pontos. Penso, logo existo. Então, quando eu vou fazer uma citação ou transcrever uma citação de um filósofo, de um sociólogo, de um pedagogo, entre outros, então eu preciso utilizar 2 pontos nesses casos também. Introduzir uma enumeração. Exemplo: quero apenas 2 coisas. 2 pontos. E eu vou citar agora quais são as 2 coisas enumeradas, né? Que o aluno entenda essa matéria e que ele seja aprovado no exame. Outro exemplo. Na matemática, as 4 operações essenciais são 2 pontos. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Dois pontos ele é utilizado também para introduzir uma sentença comprobatória anterior. Exemplo: caos e revolta na cidade. 2 pontos. Cobrança de impostos abusiva faz o povo se rebelar. Então, todas as vezes que eu introduzo uma sentença que venha comprovar a primeira, a anterior, eu utilizo 2 pontos. Outro exemplo. São causas de reprovação. 2 pontos. Noites mal dormidas e falta de dedicação. Os mais fortes de todos os guerreiros são estes 2. 2 pontos. Tempo e paciência. Dizia o pensador
Leon Tolstói. Aspas, indicativo de destaque. É utilizado em uma citação literal, real, verdadeiro. Exemplo: meu avô dizia. Aí nós utilizamos dois pontos e vem aspas. O tempo é o melhor remédio. Fecha aspas. As aspas também são utilizadas em expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Pis, entre aspas, porque é uma palavra estrangeira. Foi o que escreveram na faixa. Outro exemplo. Ficava desmorrendo, entre aspas, com aquela agonia. Então aqui nós temos um neologismo, uma nova palavra, né? Neo significa novo ou nova. Logismos, palavras. Então, novas palavras. E o outro exemplo, estou sentindo uma treta. Entre aspas, treta. Ou seja, eu utilizei uma gíria. Treta significa briga. As aspas também são utilizadas para indicar o sentido não usual de um termo. Exemplo: energia limpa custa caro. Limpa, entre aspas. É um termo que nós não utilizamos, né, frequentemente em uma frase. Quando eu digo energia limpa custa caro, ou seja, que agride menos o meio ambiente. As aspas também servem para indicar título da obra. Exemplo: estamos lendo e estudando Capitães de Areia nas aulas de literatura. Então, Capitães de Areia é o título de uma obra literária. Então, eu vou separar essa expressão por aspas. Indicar ironia, ou seja, designar o contrário do que se pensa, né? Exemplo: com essas atitudes é bem fácil ser amado pelos amigos. Amado, entre aspas. Imagine, não, como não deve ser essa pessoa, né? Porque aqui eu estou ironizando, dizendo o contrário daquilo que eu penso, né? Reticências.
ele indica uma supressão de um trecho, ou seja, um recorte de um trecho, uma interrupção na fala, ou da ideia de continuidade ao segmento. Exemplo. Eu coloquei um parênteses e aspas no começo, porque todas as vezes quando ocorre isso em um texto, geralmente vem muito em livros didáticos, quando vocês vão ler um texto e vocês se deparam com isso, isso quer dizer que antes desta frase que ele vai dar a continuação, existem outros, né, anteriores, tá? Mas ele colocou simplesmente para dar continuação à outra parte, em vez de estar copiando, né, ou transcrevendo tudo de novo, né? O amor na humanidade é uma mentira. E é por isso que na minha lira, então aqui eu tive um corte, um recorte de um texto, né? Não dei a continuidade. Eu só tirei uma parte do texto. Só. Segundo exemplo. Então, ele entrou na sala e... Então, aqui ocorreu o quê? Uma interrupção na fala. Isso ocorre muito conosco, né? Muitas vezes, quando estamos dialogando e acaba acontecendo isso, né? Muitas vezes a gente esquece de certos detalhes e acaba que ocorre a interrupção. Um outro exemplo. Oi, galera. Eu até acho você aceitável, mas... reticências. Ou seja, aqui dá a ideia de continuidade ao segmento. Tá? Parênteses. Usado quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações. Exemplo. Não posso mais fazer a inscrição. O prazo expirou. Então, o prazo expirou está entre parênteses. Por quê? Porque eu estou explicando algo que foi dito anteriormente, mas de modo que as pessoas possam entender melhor. Travessão. Proporciona mais clareza e maior ênfase nos destaques. Ela é utilizada quando indica a fala de um personagem no discurso direto. Exemplo. Mel disse. Travessão. Amigo, preciso pedir-lhe algo. Então, quando há uma conversação, um diálogo, um discurso direto entre os personagens, eu utilizo o travessão. O travessão é utilizado também para isolar um comentário no texto.
Exemplo, aquela pessoa, eu já havia falado isso, acabou de mostrar que tem um péssimo caráter. Então, eu já havia falado isso, está entre travessões. Eu isolei, separei o comentário a respeito de quem? Daquela pessoa. Outro exemplo. Um dos programas monótono foi sobre a merenda escolar. Então, monótono está entre parênteses, porque eu isolei, separei este comentário a respeito do programa, né? Serve também para isolar um aposto na sentença. Exemplo, minha irmã, a dona da loja, ligou para você. Então, a dona da loja está entre parênteses, indicando minha irmã. Outro exemplo. Sobre a cristaleira, um móvel do século XVIII, havia um vaso, uma fruteira e 2 bibelôs. Então, um móvel do século XVIII está entre travessões, referindo a quem? A cristaleira, certo? O travessão serve também para reforçar a parte final de um enunciado. Exemplo. Para passar no concurso, você deve estudar muito. Muito mesmo. Então, quando eu vou reforçar a parte final do texto, eu utilizo travessão. Outro exemplo. Dialogar com ele é como jogar uma bola contra a parede. Ela volta contra a gente. Então, ela volta contra a gente, né? Então, eu estou reforçando essa parte final do texto. Portanto, utilizei o travessão. Travessão. Sou utilizado nos diálogos para indicar a fala das personagens. O professor perguntou. Travessão. Quem quer ler o texto? Bem, muito obrigado por assistir minha aula. E hoje estamos encerrando os assuntos referente ao segundo bimestre. Então, eu gostaria que vocês assistissem novamente todas as aulas de língua portuguesa, pois a partir da próxima aula nós estaremos fazendo as atividades, certo? Então receba o meu carinho e um forte abraço a todos. Tchau, tchau. E até a próxima.